Oferecimento: Med Rádios e você, juntos pela vida. Mais uma vez aqui no programa Conectando, eu agradeço aí a sua audiência, tá? Você que nos assiste aqui na TV Mar, diariamente, às 22 horas, às 8 horas da manhã ou às 13 horas e 30 minutos. Você também pode nos acompanhar no nosso canal lá no YouTube, Programa Conectando, e mandar a sua sugestão de pauta. O que você quer ouvir, o que você quer ver aqui no programa Conectando. A gente quer atender você é super importante para nós. Eu agradeço a Med Rádios, Complexo Médico Hospitalar, que fica na Gruta de Lourdes. Agradeço também a Agência Paradise e o Petit Sucre, aqui onde nós estamos. Hoje eu estou recebendo aqui a doutora Flávia Alencar, oncologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Edjane, é um prazer estar aqui com você. Vamos conversar hoje a respeito de câncer de ovário. Então você que está nos ouvindo aí, presta atenção, tanto para você fazer a prevenção, se é que tem, nós vamos saber, né? E se você foi diagnosticado com câncer de ovário, é bom também que você vai receber uma informação de qualidade, porque eu imagino que as pessoas busquem informações depois do diagnóstico e aí muitas delas encontram fake news, informações que ao invés de ajudar no caminhar em busca da cura ou da estabilização da doença, piora a condição mental do paciente, né, doutora? Vamos falar um pouco a respeito de câncer de ovário. Causa, tem prevenção, como é que faz? Bora lá. O câncer de ovário, a gente não é uma patologia tão comum, né, quando a gente compara com outras patologias, mas é a quinta neoplasia mais comum em mulheres, é o tipo, né, quinto tipo mais comum de câncer entre as mulheres. Tá? Chega a causar, existe uma previsão pelo Instituto Nacional de Câncer de mais de 6 mil mortes por ano, então é uma coisa da gente valorizar. Quais seriam as causas, né, de um câncer de ovário? Várias causas estão associadas, a idade é uma delas, então quando a pessoa vai envelhecendo, existe um maior risco de ter um câncer de ovário, então pessoas acima de 40 anos de idade já é um fator de risco, vamos dizer assim. Obesidade é um fator de risco conhecido para câncer de ovário. Terapia de reposição hormonal, então principalmente se ela é feita só com estrógeno isolado, se ela é feita por um tempo de duração maior, 5, 10 anos, isso pode aumentar o risco de ter câncer de ovário. Então, aquela mulher que está em menopausa, que às vezes vai fazer uma reposição hormonal, converse com sua ginecologista todos os prós e os contras de uma reposição hormonal, tá? Outros fatores de risco que a gente tem para câncer de ovário é a história familiar, tá? Então, isso é muito importante. 5 a 10% de todos os cânceres de ovário, eles são hereditários. Então, se você tem um parente de primeiro grau que já teve um câncer de mama, um câncer de ovário, um câncer de reto, de intestino, colo retal, esse risco seu também pode ser maior de vir a ter um câncer de ovário. História prévia, inclusive, de câncer de mama também. Então, se você já teve um câncer de mama, existem alguns tipos, principalmente são aqueles associados à mutação de BRCA. Quem é paciente oncológico começa a se acostumar um pouco mais com essas terminologias, mas então é uma mutação que aumenta o risco ali de ter câncer de mama, vamos dizer assim, e de ovário. Então, aquela pessoa que já teve um câncer de mama, ela vai conversar com o seu médico, ela pode ter um risco aumentado também de ter um câncer de ovário. Isso vai ser conversado, individualizado e pesquisado. Outros fatores também estão associados ao risco de câncer de ovário. Tabagismo, etilismo, questão de dieta, né? Então, todos esses hábitos saudáveis de vida também podem ter implicação em vários tipos de câncer. Mas do mesmo jeito que a gente tem fatores de risco, a gente tem fatores protetores também. Então, por exemplo, a amamentação é um fator protetor para o câncer de ovário, isso é importante fazer. Então, é uma forma de prevenção. Se você amamenta seu filho, você pode estar se prevenindo para o câncer de ovário. Se você tem gestações numa idade mais precoce, você também, isso é uma forma de estar se protegendo, é uma forma de proteção contra o desenvolvimento de câncer de ovário, tá? Olha só, hein, gente? Então tem gente assim, nossa, você é tão nova, já é mãe, né? Exatamente. O lado bom é que além de criar o filho já no universo muito semelhante, né? Ainda está protegendo sua saúde ainda. Protegendo sua saúde. Quando a gente fala assim dos fatores de risco, meio que automaticamente a gente já linka com a prevenção, né? Porque quando fala em câncer, a gente lembra logo de álcool, fumo e obesidade, né? Sem atividade física, que interfere muito, isso de uma maneira geral, não é? Isso. Mas específico para o câncer de ovário? Também vale.
Então, exatamente isso. A gente pensa, de uma forma geral, pensando em vários tipos de câncer, o não fumar, o não beber, né, o consumo, lógico, excessivo ali, né, existe o consumo moderado que é aceitável. A prática de atividade física regularmente, a dieta, né, o estímulo de comer sempre frutas e verduras, poucos alimentos defumados, condimentados, tudo isso já foi comprovado que tanto é fator protetor para o câncer, né, de ovário, mas também para outros tipos de câncer. Então, isso vale para qualquer um. Além de outras doenças, né, cardiovasculares, tudo isso que a gente pode estar contribuindo também. Diagnóstico de câncer de ovário. Geralmente ele é diagnosticado em fases iniciais mesmo ou já evoluídas, e como é feito esse diagnóstico? Infelizmente, como a maior parte dos cânceres, né, eles às vezes só vão dar sintomas em fases mais avançadas da doença. Então, e aí isso que permite um diagnóstico mais tardio e aí diminui a chance de cura. Quanto mais precoce seria melhor. A gente não tem, por exemplo, como no câncer de mama, que a gente tem a recomendação de fazer a mamografia para todas as pacientes acima de seus 40 anos de idade, tem que fazer uma mamografia de base, aos 45, a partir dos 45 vai ser anualmente, depois dos 55 pode até ser bianual. Então, isso para o câncer de mama está bem estabelecido. Para o câncer de ovário, a gente não tem exames que a gente possa estar fazendo, né, periodicamente para tentar diagnosticar numa fase mais precoce. Isso não tem comprovação do ponto de vista populacional que isso traz benefício. Então, a gente tem que ficar atento realmente aos sintomas. Então, se você tem, por exemplo, um aumento do volume abdominal, se você tem dor abdominal, dores pélvicas, nessa região inferior do abdômen, se você começa a ter alteração da menstruação, se você tem alteração do hábito intestinal, se você começa a ficar constipada, se você tem que ir de instante no banheiro para fazer xixi, que não está conseguindo segurar muito xixi, isso tudo isso, perda de peso, náusea, tudo isso podem ser sinais indicativos de um câncer de ovário, né? Então, sempre, qualquer um desses sintomas, procura o médico, ele vai saber pesquisar, investigar e tentar. Eu sempre me preocupo o seguinte, você que está assistindo a gente aí, se você está sentindo qualquer um desses sintomas, você não se desespera imediatamente, não. Você se responsabiliza, você vai partir para procurar o médico. Na verdade, a visita anual ao ginecologista facilita muito, né, esse diagnóstico precoce? Ajuda muito. Não só para o câncer de ovário, mas principalmente também para o câncer de colo de útero, que tem que se fazer o Papa Nicolau, né, que a gente vai fazer a citologia. Mas também é importante, porque naquela hora é quando você às vezes vai perceber determinados sintomas, ela às vezes vai fazer o exame, né, o toque vaginal, um toque retal, que às vezes é necessário, o toque vaginal, e ali mesmo ela também pode perceber alguma massa, alguma coisa ali, né, uma alteração do exame físico que pode sinalizar isso também. Existe na sociedade, a gente vivenciando, né, conversando, uma naturalização de sintomas. Eu não sei se é muito comum isso. O que acontece? Você sente uma dor, aí você diz assim, não, mas essa vai passar. Eu estou sentindo uma dor, mas é comum. Eu tenho essa dor. Eu tenho essa dor, né? E a gente precisa lembrar que o corpo da gente, ele naturalmente, ele não dói não, né? Se doer é porque alguma coisa tem... Está mostrando sinais, né? Sinais, né? Então, assim, essa naturalização de sintomas que eu chamo é muito perigosa, né? É muito perigoso você acostumar a sentir uma dor. Exato. É importante ficar atento a todos os sintomas e valorizar aquele sintoma. E uma coisa que vale a pena quando a gente pensa em câncer de ovário, né, já que a gente está comentando sobre ele, é que apesar de às vezes a doença estar numa fase avançada, ela consegue mesmo assim responder bem às quimioterapias. É uma doença que é muito quimiosensível, ela responde bem ao tratamento, ela responde bem à quimio. E pacientes que estavam às vezes com doença bem avançada conseguem reduzir bem, ir para uma cirurgia com finalidade curativa ainda. Então, é uma doença que mesmo que a gente consiga diagnosticar em fase avançada, a gente ainda consegue trazer esse paciente para perto e buscar a cura desse paciente. Então, essa é uma informação muito boa, né? Que não deve servir para que você relaxe. A gente tem sempre que lembrar da visita ao médico, né? Muita gente diz assim, às vezes as pessoas que não têm acesso a planos de saúde podem pensar assim, nossa, mas é tão difícil. Eu sempre digo o seguinte, a consulta é possível. Ela só fica difícil, ela só fica assim, desagradável quando você vai em cima da hora. Quando você vai em cima da necessidade, quando você já está precisando muito. Mas se você se programar para fazer sua consulta anualmente,
Não é possível, dentro de 1 ano você vai conseguir fazer o seu agendamento. Você vai ter a paciência para esperar o dia chegar. Então a gente precisa pensar nisso para mudar o comportamento, para você entender se a sua realidade é não ter plano de saúde, se você precisa do SUS, e a gente precisa dizer que sim, o SUS atende direito, o SUS oferece tratamentos, não é, de qualidade. A doutora Flávia já tratou muita gente pelo SUS com qualidade e com bons resultados, né, doutora? Exato. A gente precisa lembrar disso. É mais confortável ter um plano de saúde? Sim, é mais confortável ter um plano de saúde, mas se você não tem, não desanime. Você precisa saber que você tem condições, sim, de cuidar da sua saúde, né? Vamos falar de tratamento. Antes, vamos falar do diagnóstico ainda, tá? Os exames que compõem esse diagnóstico. Sempre a gente começa com exames de imagem, né? Então, realmente, a tomografia vai ter um papel. Às vezes, no início até vamos voltar ali um pouquinho antes. Às vezes, se você vai no ginecologista, a primeira coisa que às vezes ela vai pedir vai ser um ultrassom endovaginal. Então, às vezes, ali já vai conseguir ver alguma coisa, alguma massa, alguma alteração, um líquido, alguma coisa que pode sugerir isso. E a partir daí, às vezes, se prossegue a investigação, fazendo as tomografias de abdômen, né, de tórax. Aí a gente vai ter que, às vezes, estadiar a doença como um todo, para entender melhor em que grau está aquela doença e aí a gente ali poder determinar qual o melhor tratamento para aquilo. Muitas vezes, o diagnóstico, justamente, às vezes, a gente precisa de uma biópsia, né? É diferente fazer uma biópsia, né, na mama, é mais fácil, numa íngua, tirar. Às vezes, para a gente imaginar que tem que chegar no ovário, para tirar esse pedacinho dos ovários, às vezes você tem que passar por uma mini cirurgia, vamos dizer assim, né? Então, é feita uma laparoscopia, que a gente chama. Então, esse paciente já com exames que possam mostrar que existe uma massa ovariana, que existe um tumor, uma suspeita ali, ele vai ser encaminhado para um cirurgião oncológico e ali ele vai programar esse procedimento que com vídeo ali ele consegue visualizar aquela, né, como é que está, estadiar melhor aquela doença, tirar um pedacinho dessa lesão para diagnóstico e às vezes ali até está também já fazendo a cirurgia, dependendo do caso, se for o caso, ele pode às vezes já optar por já encaminhar para a cirurgia também. Olha só, tá vendo? Isso a gente está na parte do diagnóstico. Eu vou para o intervalo comercial, na volta a gente vai falar de tratamento. Tem muita gente que tem medo de tratar. Recentemente, a tia de uma amiga disse assim, nossa, eu fui diagnosticada com câncer, eu vou esperar, não vou tratar não, que é muito difícil esse tratamento, eu vou morrer mesmo. Gente, existe tratamento, as coisas evoluíram muito, a gente vê pessoas vivendo anos, né, diagnosticadas com câncer. Então, assim, não desanima, tem que cuidar da sua saúde. Daqui a pouco a gente vai saber a respeito do tratamento do câncer de ovário. Volto já. De volta aqui no Conectando, quero lembrar para você que nós estamos super bem acompanhados aqui com a Med Rádios, lembrar para você que a Med Rádios é um complexo médico hospitalar que fica ali na Gruta de Lourdes, tem um parque de diagnósticos por imagem. A gente estava falando aqui no outro bloco com a doutora Flávia a respeito de diagnóstico, né? Então ela falou em tomografia, ela falou em biópsia, falou em ultrassonografia. Lá na Med Rádios tem todos os exames por imagem, inclusive PET-CT, que quando a gente fala nesse assunto câncer é um exame muito importante. O Hospital Med Rádios, que atende não somente o paciente oncológico, mas pacientes em geral. É bom a gente lembrar disso, porque tem gente que faz uma confusão e acha que o Hospital da Med Rádios é exclusivo para tratar câncer, e não é. É especializado em tratamento de câncer, porém atende a todas as patologias, né? Então você vai lá, na verdade, para tratar da sua saúde, para internamento, para cirurgias em geral. Med Rádios e você juntos pela vida. Estamos juntos com a Agência Paradise. Para você que quer fazer um site, uma página de captura, está precisando dessa assistência, agenciaparadise.com.br. E estamos aqui no restaurante Petit Sucré, que você pode vir não só para se deliciar com as delícias do cardápio do Petit Sucré, mas também para fazer evento. Eles têm espaço aqui para fazer eventos. Você quer realizar aí seu aniversário, seu casamento, uma reunião do seu negócio aqui no Petit Sucré, tá bom? Continuar a conversa aqui com a doutora Flávia Alencar. Nós vamos saber agora a respeito do tratamento do câncer de ovário. Muita gente tem medo, né, doutora, do tratamento? Eu acho que gera sempre aquela ansiedade, né? Pela cura, pela busca da cura. Então, isso acho que esse medo, mas que esse medo se transforme em ação. A gente tem que pensar assim. O novo oferece medo, né? O desconhecido sempre dá um medo. Então, mas tem que pensar que vai procurar bons profissionais, em quem você confie. A gente tem bons profissionais, então
é tentar, né, ter essa relação médico-paciente, conversar sempre, tirar as dúvidas, que com certeza ele vai chegar no melhor opção de tratamento para cada paciente. A gente normalmente vai individualizar, né? Então tem paciente que a gente, lógico que a cirurgia tem um papel muito importante em câncer de ovário, então precisa de um bom cirurgião, com experiência realmente, porque isso faz diferença em sobrevida, né? Então, na taxa de sucesso do tratamento vai muito da experiência desse cirurgião. Se é um cirurgião geral que não está acostumado a operar câncer, a cirurgia e a evolução é completamente diferente daquele cirurgião que ele só opera isso, que só opera câncer. Então, isso já foi estudado. Então, não adianta querer operar porque viu um tumorzinho no ovário, já querer operar nas pressas com qualquer cirurgião de beira de esquina, não. É importante buscar uma orientação, buscar um bom profissional. Equipe, a cirurgia, né, especialista, né? Tem um papel fundamental nisso. E aí, lógico, a quimioterapia vem junto ali, né? Então, a quimio, às vezes, a gente tem que, a depender do estadiamento da doença, às vezes a gente começa com quimio para reduzir a lesão, para ir para uma cirurgia. Às vezes, né, não vai ser importante no início, só depois a gente tem que complementar. Então, mas tem muito esse papel. Quando a gente pensa em avanços de medicina, avanços que a oncologia clínica teve, a câncer de ovário não tá fora disso, né? Então, assim, hoje em dia, praticamente seria de regra a gente ter que fazer uma avaliação genética para todo paciente diagnosticado com câncer de ovário. Então, principalmente as mutações de BRCA1 e 2, que a gente chama. Infelizmente, essas mutações, elas não têm, pacientes que são do SUS, eles não têm acesso a esses exames, mas a gente tem que estar brigando por isso, né? Então, aqui é até uma forma de a gente estar levando essa discussão essa, né? E, quem sabe, né, mudar isso nos próximos momentos, nos próximos anos. Eu sei que essas coisas são mais difíceis, né? Mas isso é importante, a gente já conhece, começa a entender um pouco mais essa genética do câncer de ovário. A gente sabe que essa mutação tem um papel importante e a gente tem droga-alvo, inclusive, às vezes, para estar usando. Então, isso também, a gente vai agir diretamente nas células que têm a mutação, com menos efeito colateral, com mais taxa de resposta, de eficácia, com melhor sobrevida. Deixa eu chamar aqui a atenção só uma coisa. Às vezes, quando fala assim, estudo genético, as pessoas podem achar que está falando somente para saber se existem outros casos na família, mas não é isso. É para saber a aplicabilidade das drogas naquele tratamento, né? Isso, perfeito. A gente tem esses dois componentes, né? Existem as mutações que a gente chama germinativas, hereditárias, que aí sim, se você tem uma determinada mutação, a gente vai ter que, às vezes, né, dessa hereditária, vai ter que pesquisar os outros familiares próximos, as filhas, as irmãs, isso às vezes aquelas pessoas vão ter que estar atentas. Existe essa parte do aconselhamento genético que a gente chama, mas inicialmente o que é mais importante também para aquele paciente que foi diagnosticado com câncer de ovário é às vezes a pesquisar a mutação do próprio tumor ali. Às vezes vai existir só naquele tumor. Não é uma mutação que vai ser carregada hereditariamente, vai ser transmitida de mãe para filho, realmente não. Essa mutação ela pode acontecer só no próprio tumor, que é o que a gente chama de mutação somática. Então, a depender se existe essa mutação, vai ter medicamento para combater a doença ali, medicamento para aquela doença, mas não que aquilo seja um risco hereditário maior. Então, isso realmente é importante. Quando a gente pensa em componente hereditário em câncer de ovário, 5 a 10% dos cânceres de ovário, eles têm esse componente hereditário. Não é desprezível, não. É um importante componente. Por isso que é importante você ter acesso à genética, né? E aí, a depender se tem mutação germinativa, somática, são coisas mais específicas da área médica, ele vai estar sendo encaminhado ou não para aquele aconselhamento genético. Mas vamos lá, a gente está tentando. O conhecimento é muito importante, você entender isso, você que está aí do outro lado, porque quando você entende isso, você vai em busca dessa evolução. Então, assim, uma aprovação num congresso, no Senado, uma mudança de comportamento para que possa ser coberto também pelo SUS, isso é muito importante. E essa cobrança, ela parte de nós, né? Da população que tem essa necessidade. Então, a gente precisa pensar nesses fatores, inclusive para a gente poder aprender a fazer as nossas escolhas e as nossas solicitações. Fica a dica aí, não é? Doutora, quando a gente fala em câncer, a gente lembra de tempo. Câncer e tempo anda muito colado, né, ali. E aí eu falo no sentido da evolução das pesquisas. Às vezes começa o diagnóstico num momento, quando você vê, já surgiu uma nova oportunidade para o paciente. É assim? É exatamente isso. A gente está em constante evolução, né? A oncologia clínica, né, principalmente, toda a oncologia. São avanços diários, né?
novas drogas, né, combinação de drogas e novas técnicas de cirurgia que tanto se avança, novas técnicas de radioterapia. Então, para a oncologia como um todo, isso vem acontecendo diariamente. Então, cabe realmente ter... Por isso que é importante você ter uma equipe de confiança, uma equipe especializada, que você sabe que vai estar se atualizando, né, continuamente, para estar tentando buscar sempre trazer a melhor opção de tratamento para esse paciente. O avanço tecnológico e da comunicação que aconteceu, e agora com a pandemia que aconteceu mesmo, esse avanço tecnológico e da comunicação, facilita muito esse beber na fonte, esse ter acesso ao conhecimento, a troca de informação entre os profissionais, porque enquanto você está aqui em Maceió, cuidando de uma quantidade de pacientes que se comportam de maneiras diferentes, o outro está lá em outro país, o outro está em São Paulo, e essa interação, ela é importante? A comunicação, como você disse, é tudo muito rápida, né? Então, quando um estudo é publicado, né, na mesma hora, o mundo inteiro tem acesso. Então, não existe, às vezes, aquela fake news, como você fala, de que achar que vai ter que ir para fora porque vai ter melhor acesso a alguma informação, né? Algum medicamento que não tem, algum equipamento. Não, a gente aqui realmente tem acesso a tudo. Isso é uma coisa muito instantânea hoje em dia. Mas essa multidisciplinaridade, vou pegar o gancho dessa outra palavra que você falou, essa multidisciplinaridade, né, desse contato que você diz, é muito importante, né? E em câncer de ovário também, principalmente. Então, aquela paciente que às vezes é diagnosticada, sempre a gente às vezes termina conversando. A gente vai conversar, eu como oncologista clínica, eu vou conversar com o cirurgião, né? E aí, o que você acha? Essa paciente vai para a cirurgia que a gente chama upfront, vai logo direto para a cirurgia? Ou ela primeiro merece começar a químio, vamos esperar a pesquisa genética dela, vamos fazer... Então, toda essa conversa entre um cirurgião, um oncologista, um geneticista, a própria ginecologista, se é um paciente jovem, né, todo esse desejo se vai querer ter filhos ainda ou não. Tem tanta coisa ainda, né, envolvida realmente no tratamento do câncer de ovário, que toda essa conversa multidisciplinar entre as diferentes especialidades, elas são fundamentais. Isso é ótimo porque dá segurança a mais para o paciente, né, que sabe que o caso está sendo avaliado não só por um olhar, mas com vários pontos de vista diferentes. E aí, quando você fala assim, avaliar se vai querer ter filho ou não, a gente lembra do tratamento que está cada dia mais individualizado, né? Exatamente. Porque a gente pensa em ovário, né? Você mexe com fertilidade, você tem que tirar, normalmente às vezes a cirurgia padrão você tem que tirar os 2 ovários, você tem que tirar as trompas, você tem que tirar o útero, né? Então é uma cirurgia que é muito grande. Então se é uma paciente que é muito jovem, que não é o habitual, obviamente, sim, né? Então a partir dos 40 anos de idade é que esse risco de câncer de ovário aumenta mais. Mas se acontece, né, de ser uma paciente mais jovem, e aquela paciente mais jovem, às vezes ali a gente, dependendo, lógico, também da doença, você consegue ver, é uma doença muito focal, unilateral, né, tá muito restrita ali, então a gente às vezes vai conseguir estar individualizando o tratamento para buscar o melhor para aquele paciente. Então essa é a rotina diária, cada vez mais essa individualização, essa humanização mesmo do tratamento, né? Conversa rápida, né? A gente já está indo para o final dessa conversa. Passou rápido para mim aqui, passou rápido para você também aí do outro lado. Então, eu quero conversar com a doutora Flávia aqui para saber, as pessoas que estão do outro lado agora, que querem saber, que querem avaliar. Hoje em dia já se fala em consulta com um oncologista, mesmo sem ter câncer. Eu acho que é sempre válido. Toda busca por informação é válida, né? Se você tem seu ginecologista, se você tem abertura, consegue, vai lá conversar com ele, tirar suas dúvidas todas, teve um sintoma, ótimo. Mas se não conseguiu, a gente como oncologista é médico e está lá para isso, para tirar todas as dúvidas, para investigar determinado sintoma. Então, o importante, eu acho que é ter acesso, né, a uma equipe, a um médico que você se sinta confortável, se sinta tranquilo e seguro de estar conversando, né, relatando os seus sintomas e a gente fazendo o que tem que ser feito. Às vezes o check-up oncológico também, que às vezes também a gente vai ter que fazer, válido, depender, né, da idade, sexo, né, dos fatores de risco de cada um. Alguns pacientes eles vão ter que estar fazendo um check-upzinho oncológico mesmo. Então o oncologista está aí também para isso. E quem quer encontrar a doutora Flávia Alencar, como é que faz? Eu estou lá na MedRádios, então fica fácil, a gente já falou um bocadinho aqui da MedRádios hoje. Eu estou lá à disposição para quem precisar, a gente está lá.
Coisa boa. Então, eu quero agradecer a presença, né, doutora Flávia Alencar, oncologista aqui no Conectando. Muito obrigada, doutora. Primeira de várias. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada a você que está aí do outro lado. Nos encontramos amanhã, tá bom? Lembra sempre, 22 horas na TV Mar, 8 horas da manhã e 13h30. E depois no nosso canal no YouTube, programa Conectando. Beijo grande. Oferecimento: Med Rádios e você, juntos pela vida.